6,34. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso mostra que se você entrega a vida para Jesus, está seguro. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 26, 27, 28, 29, diz assim: dou-lhes a vida eterna. Eu dou para vocês a vida eterna, e vocês nunca mais vão perecer. E ninguém poderá tomar vocês das minhas mãos, e nem das mãos do meu Pai. Meu Pai é mais poderoso que todos, e das mãos do meu Pai ninguém pode tirar. Então confia que a sua entrega para Jesus é de verdade. Você entende isso? Diga amém. É de verdade. A não ser que você não entregou a vida para Jesus, mas se entregou, está seguro. Eu coloco nas mãos do meu Pai. Meu Pai é mais poderoso que todos, e das mãos do meu Pai ninguém pode tirar. Ele estava falando do diabo. O diabo não pode tirar, a não ser que você não fez uma entrega de verdade. Se fez uma entrega de verdade, está seguro. Versículo 41 diz assim: murmuravam pois deles os judeus, porque disseram: sou o pão que desceu do céu. Então eles murmuravam. O pessoal estava murmurando porque ele dizia que era o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele: desci do céu? Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão que ele estava falando, ele estava dizendo: é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? No versículo 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim, olha só, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Está entendendo que a nossa vida é por Ele? A sua vida é por Jesus, a minha vida é por Jesus. E aí, entrosando com os demais versículos, outros da Bíblia, significa que Paulo confirma isso: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Paulo estava dizendo: eu não vivo mais, é Jesus que vive em mim. Então eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo por Ele. Assim como o Pai disse: o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai. Eu envio vocês, e vocês viverão por mim. Então muitas vezes nós queremos a nossa própria vida, quando na verdade é a vida de Deus em nós. Nós representamos Deus, você representa Deus. É o que ele está dizendo: vocês viverão a minha vida. Jesus estava aqui fazendo a obra, ele foi, eu faço no lugar dele. Está me entendendo? Que é isso que ele está dizendo aqui? Então você está fazendo, você está no lugar de Jesus. O que Jesus faria pelo vizinho da direita, pelo amigo das pessoas perdidas, aí é comigo, aí é com você.
nós substituímos, nós estamos no lugar de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. O Pai me enviou e eu vivo por Ele. E eu envio vocês e vocês vivem por mim. E eu represento o Pai e vocês me representarão. Tudo certo? Aleluia. Diga para alguém do seu lado, você entendeu que você representa Jesus? Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, estava falando dele mesmo, quem comer este pão viverá para sempre. Quem tem vida eterna, quem é eterno nesse sentido da vida eterna, é Deus, é Jesus. Se nós temos vida, porque é Ele em nós. Amém? É Ele em nós. E nós precisamos entender uma coisa. Eu quero deixar uma coisa com você nesta noite abençoada. Todos nós precisamos crescer na graça de Deus. Para que isso se cumpra na nossa vida, não é nada assim de afogadilho, não é nada que simplesmente pensou, acontece. É tudo um processo de vida. Não dá para isso acontecer do dia para a noite. Não dá. É tudo um processo de vida. Esse processo de vida chama-se processo de santificação. Processo de santificação. E está tudo incluso na palavra de Deus. Então esse processo significa comer a Bíblia inteira, comer ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Quer dizer, quem não tiver tempo de comer a Bíblia, mas tem tempo de fazer um monte de outra coisa, é como se não tivesse de fato representando Jesus ou sendo alguém por Ele, que Ele disse: eu vivo pelo Pai, vocês viverão por mim. Se alguém vive por Jesus, tem tempo de comer a palavra, tem tempo, e arruma tempo. Pode levar um ano para ler a Bíblia inteira, pode levar 2 anos, mas vai ler. E tem gente que lê rapidamente. Eu conheço gente que a cada 3 meses ele lê de novo, a cada 3 meses ele lê de novo. E eu conheci um outro que lia basicamente por semana. Ele passava a vida dele quando ele estava pregando ou lendo Bíblia. Comia pouco pregando ou lendo Bíblia, pregando ou lendo Bíblia. Ele vivia assim. A última vez que eu vi ele pessoalmente, ele já tinha lido a Bíblia 275 vezes. 275 vezes. O cara é uma sumidade. Paulo deve ter conhecido ele, pastor Paulo, pastor Sotero. Já deve estar mais de 300 vezes. Eu participei de uma conferência com ele, estava presente e tal, tive a oportunidade de conhecer pelo menos umas 2 vezes. E aí tem gente que não tem tempo de ler a Bíblia, nunca tem tempo. Processo de santificação. Existem algumas iniciativas importantes no processo de santificação. E em rápidas palavras, em menos de 10 minutos, eu vou contar para você 9 atitudes que todo crente precisa ter se quiser santificar a vida. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, meditação. Meditação é o ato de meditar no que leu, meditar na palavra de Deus. E essa meditação tem muito processo. Eu fiz um curso, o pastor Júlio também fez um curso, em que a gente estuda 2 meses inteiros entendendo solitude. E a solitude faz parte da meditação. O que é solitude e meditação? É o tempo que você gasta sozinho para pensar em Deus, para pensar na palavra. Todo mundo precisa tirar um tempo sozinho para pensar em Deus. Isso é meditação. E a Bíblia diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. A terceira coisa chama-se oração. E nós estamos treinando a oração. Nós estamos num treinamento aqui, um treinamento de oração. Porque não é todo mundo que gasta 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas de oração em casa. Não é todo mundo. Mas pelo menos, se a gente ora 20 minutos, todo mundo orando pelo menos 20 minutos junto, nós estamos num excelente treinamento para acostumar, dobrar o joelho perante Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante Ele um dia. Mas nós já fazemos com prazer em dobrar o joelho e buscar a presença de Deus. Aleluia! Porque nós amamos e representamos Jesus aqui na terra. Então, a quarta coisa se chama jejum. Jejum, ele é excelente. Eu ainda queria tirar um tempo, um dia, para explicar para vocês todo o processo de jejum. Mas o jejum tem muito
muitas coisas importantes, mas o primeiro beneficiário do jejum chama-se corpo. O segundo beneficiário do jejum chama-se mente. O terceiro beneficiário do jejum chama-se espírito. O espírito se beneficia em menor proporção do jejum do que a carne e do que a mente. Mas isso tudo é um estudo que existe, uma comprovação de estudo de que quem se beneficia mais. É por isso que quem jejua bastante dificilmente fica doente, porque ele elimina as toxinas ruins com o jejum. Então o jejum é benéfico para o corpo. Essa é a quarta. A quinta coisa que todo cristão precisa fazer chama-se confissão, que é confessar pecados. E pecado não é só pecados grosseiros, são pecados menor que seja, mas se é ofensivo precisa ser confessado. E todos nós podemos até pensar coisas que não agradam a Deus, e quando pensar deve ser confessado. E tem pecado que você não precisa confessar para pessoas, é direto para Deus. Mas qualquer pecado que afeta terceiros, que afeta pessoas, precisa ser confessado para pessoas, ou para aquela ou para uma outra que representa aquela. Mas qualquer pecado que tem ligação com alguém tem que ser confessado para alguém. Pecado que não afeta ninguém, aí pode confessar direto para Deus. Então, confissão. A quinta coisa chama-se adoração. Todo crente precisa entender o caminho da adoração. Ou ele entende o caminho da adoração, ou ele não entendeu o processo para se tornar santo perante Deus. A sexta coisa chama-se celebração. Celebração é o ato de externar gratidão. Externar gratidão, você pode fazer isso por louvor, por ações de graça, você pode fazer isso com pessoas, por Deus, que é ter um coração agradecido, que é poder entender que eu estou sendo beneficiado sempre, e sempre eu agradeço. Mas uma pessoa que reclama, não tem atitude de gratidão. Gratidão encontra-se nos corações que não reclamam. Reclamar é natural de quem está perdido na vida. Quem não está perdido entende o processo e externa gratidão a Deus. Então, reclamação, juridicamente, não é o que nós entendemos. Que reclamação e murmuração, ela tem um pouco de diferença. Juridicamente, reclamar é expressar o direito escrito que reclama um benefício perdido de alguma forma. Não vou entrar nos detalhes, mas murmurar, o que a Bíblia diz que não se deve murmurar de jeito nenhum. Murmurar normalmente são palavras não inteligíveis que as pessoas falam e não tem muito sentido, mas falam com uma forma de desabafo. E reclamar está muito próximo disso no nosso dia a dia. As pessoas reclamam de tudo, reclamam porque está quente, reclamam porque atrasou muito, porque terminou, porque não sei o que, reclamam porque alguém olhou de cara feio, fulano de tal, que não sei o que, reclamando da vida e das coisas. E o crente precisa aprender a celebrar. E celebrar está muito ligado à gratidão. Outra coisa, a sétima coisa que todo cristão precisa fazer é serviço, servir. Serviço é de servir. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Servir é trabalhar, é serviço. Servir é serviço. Então todo crente precisa dar fruto. A Bíblia diz que todos nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E produzir frutos vem de plantas, vem do que se planta e nasce e dá fruto. Dar fruto significa que está produzindo. Todos nós precisamos produzir no reino de Deus, e todos nós podemos fazer alguma coisa no reino de Deus. Tem gente que faz bastante coisa, mas tem gente que cruza o braço e não faz nada. Frequentar a igreja não é serviço. Serviço é quando eu prego para alguém, quando eu oro por alguém, quando eu visito alguém, quando eu faço uma beneficência, dou uma oferta para alguém, ajudo alguém que está precisando de um apoio. Então você tem um monte de serviços. Não vou detalhar todos os serviços aqui, mas só para mostrar as 9 coisas que todo cristão precisa fazer para prosseguir na santificação, para estabelecer na sua vida o processo de santificação. E a nona chama-se submissão. Não dá para imaginar que uma pessoa que não é submissa à autoridade está apto para poder servir a Deus de verdade. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a toda a autoridade estabelecida na terra. Hebreus capítulo 13. Sujeitai a toda a autoridade, que seja o rei, aos governantes, até a polícia, porque a polícia não vai atrás de graça. Então submeta a todo, ao guarda de trânsito e por aí vai, submeta a todo, ao
líder de ministério e por aí em diante. Então existe autoridade estabelecida. Quem não se submete não tem como estar se santificando, porque a santificação faz parte da submissão. A submissão é um dos processos que trabalha a santificação na vida do crente. E aí eu deixo com você 3 coisas importantes. Eu fiz toda a introdução e agora eu deixo com você 3 coisas importantes. A primeira é a verdade. A verdade precisa ser estabelecida nas nossas vidas e nós precisamos andar com a verdade e não com a falsidade ou com meias verdades. Porque existe verdade, digamos que com meias verdades, mas a verdade ela precisa ser íntegra, inteira. E falando em verdade, Provérbios 23 diz assim: compre a verdade e não as vendas, adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Comprar a verdade e não vender. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a verdade. A Bíblia diz assim, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então compre a verdade e não as venda. A verdade é algo que precisa estar em nós, ou seja, Jesus por inteiro na nossa vida, totalmente na nossa vida, e nós totalmente nele, eu totalmente em Deus, Jesus totalmente em mim. Então isso é comprar a verdade e não abrir mão dela, não trocar Jesus por nada, não negociar a verdade por nada. E também o entendimento, a sabedoria, a disciplina, nós não podemos negociar por nada e por ninguém. Outra coisa importante dentro dessa verdade é o oposto da mentira. Nenhum crente deve se envolver com mentiras. É por isso que Colossenses 3:9 diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. Versículo 10: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então nós precisamos falar a verdade, nunca mentir uns aos outros, por nada, nem para a mulher, nem para o pai, nem para o filho, nem para a mãe, nem para o vizinho da direita e da esquerda, nem para o pastor, nem para o empregado, nem para o irmão. Não mentir para ninguém, porque vivemos da verdade. Compra a verdade, não mintam uns aos outros, porque nós temos a verdade dentro de nós. E se Cristo vos libertar, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda coisa que eu quero deixar com você nessa noite chama-se: ninguém deve negar a Deus. Nenhum de nós devemos negar a Deus, porque tem muitas pessoas que negam Jesus, que negam a Deus, e muitas vezes parece um 007 infiltrado e ninguém sabe quem é ele. É mais ou menos assim. Conhece o camaleão? O camaleão, se ele está nas folhagens secas, você olha, você não vê o camaleão porque ele está na cor da folhagem seca. Mas se ele está na folhagem verde, ele fica verde igual às folhagens verdes. E aí você demora para identificar que tem um camaleão, porque ele se adequa ao ambiente. E assim tem muitos crentes, que ele vai lá na roda dos palavrões, ele fala palavrão. Aí ele vai na roda dos crentes, ele adora, celebra e glorifica. Aí ele vai no lugar onde conta piada, ele ri da piada porque é gostoso rir da piada e vai se adequar aos piadistas. E assim vai. Então ele está meio que um camaleão. E nós não podemos negar a Deus porque nós compramos a verdade. E quando nós negamos a Deus, nós podemos negar por coisas pífias, como por exemplo uma piada, qualquer coisa assim, porque qualquer pessoa pode vender o seu direito da verdade, abrir mão da verdade. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, diz assim: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A história é longa para ser contada, mas sucintamente quero dizer para você: Esaú, ele vendeu o direito por um prato de lentilha. Ele estava com fome e Jacó tinha a comida. Ele chegou da caça, não tinha pego nada, com fome, e disse: me dá a sua comida para mim. Ele disse: não, eu não posso me dar minha comida para você. Não, me dá a comida, estou morrendo de fome. Aí Jacó disse assim: eu posso até te arrumar a comida, mas pelo direito de ser o primogênito. Nós somos gêmeos, você nasceu primeiro, mas aí fica eu primeiro.
Se você concordar que eu seja o primogênito e não você, você pode almoçar. Não, para que me serve primogenitura se eu estou com fome? Foi isso que ele disse. Não vale nada a primogenitura para mim, eu quero é comer. Profano. Ninguém seja profano como Esaú. Vendeu o direito por um prato de lentilha. E aí, perdeu. Depois, mais para frente, um tempo depois, alguns anos depois, aí de fato completou a bênção na vida de Jacó, onde tem aquela história que Jacó foi lá, matou o cordeiro, assou, levou para o pai, ele comeu, abençoou Jacó, e aí Jacó recebeu a bênção. Esaú chegou com uma caça, levou para o pai disse, mas eu já te abençoei. Não, eu não estava aqui, porventura você abençoou meu irmão no meu lugar? Então foi isso que aconteceu. Mas meu pai só abençoou no meu lugar o meu irmão, agora me abençoa também. Não posso, meu filho. Já liberei a bênção sobre Esaú. Uma vez que eu citei a palavra, impetrei na vida de Jacó a bênção, não sobrou mais para você, a bênção é dele. Uma vez que nós colocamos uma palavra, não volta mais, gente. Essa é uma coisa que eu quero que você entenda sempre. Pense duas vezes antes de falar qualquer coisa, porque não tem como voltar atrás. Não tem esse negócio, me desculpa, foi mal, errei, desfaz o que eu falei. Não tem, já foi. O que uma pessoa pode fazer é mostrar arrependimento para sofrer menos, porque o castigo vem, a consequência do que falou vai acontecer, querendo ou não. Uma vez que você plantou, não tem escolha na colheita. Então, uma vez que uma pessoa lançou a palavra de maldição, a maldição vai lá e vai gerar a destruição na vida de quem ele amaldiçoou, mas aquele mesmo espírito volta e vai atacar a vida de quem lançou a maldição. É assim que funciona. Então, pense duas vezes antes de falar qualquer coisa, porque tem gente que tem o mesmo espírito de Esaú, fala besteira, vai ter que colher, não tem jeito. Vendeu o direito de primogenitura, aconteceu, ele vendeu ali, passou alguns anos, de fato aconteceu a concretização do que ele vendeu. Para que me serve a primogenitura? Alguns anos depois, perdeu de fato, e Isaac liberou a bênção sobre a vida de Jacó. Você será o cabeça, a sua terra é que vai gerar os trigos, a riqueza vem da sua terra, você estará por cima e não por baixo, seus irmãos vão servir você será o maior de todos. Liberou um monte de bênçãos, não estou citando todas aqui. Chegou Esaú e disse, mas me abençoou com alguma coisa, acabou, não sobrou mais nada. Deixa eu lembrar, esqueci de dar para ele também a gordura, vou te dar a gordura, só sobrou a gordura, não tem mais nada para você, que é o petróleo. É o pessoal que produz petróleo, a turma dos filhos de Esaú. Então veja só, sobrou apenas o petróleo, o resto não sobrou, ficou tudo com Jacó, porque ele vendeu, falou o que não devia falar, profanando. Então cuidado com o que você fala, porque você pode estar profanando ou negociando valores que nós não devemos nunca negociar. Outra coisa importante dentro dessa ideia de não negar a Deus é que nós não podemos deixar de ser misericordiosos, porque nós estaremos negando a essência de Deus. A essência de Deus é misericórdia. Ele diz, misericórdia quero e não sacrifício. A essência de Deus é misericórdia. E Provérbios 19, 17 diz assim, o que se compadece do pobre empresta a Deus e ele o recompensará. Quem é misericordioso pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai receber a recompensa da misericórdia que ele aplicou na vida de uma pessoa. Ele vê alguém com fome, ele dá comida, nunca vai faltar comida para ele, porque o que ele planta ele colhe. O que nós plantamos nós colhemos. Você viu alguém precisando, virou as costas, o dia que você precisar alguém vai virar as costas para você. O que nós plantamos nós colhemos. Então nós precisamos aqui carregar Jesus nas nossas vidas, ou seja, nós representamos Jesus, como ele disse, eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta viverá por mim. E nós representamos isso. E essa semeadura é algo que realmente precisa valer a pena na nossa vida. No livro de Provérbios 26, versículo 27, diz assim, o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, essa sobre ela rolará. Ou seja, alguém abre uma cova para alguém vir de lá e cair nessa cova, está dizendo, a própria pessoa que fez a cova vai cair nela. E tem muitos exemplos bíblicos, mas não vou citar por causa do tempo. E se alguém rola uma pedra para poder, a pedra rolando e mata alguém lá, porque está escrito com essa ideia, pode ter certeza que essa pedra vai rolar sobre quem
mandou. Se não rolar hoje, vai rolar daqui 10 anos, daqui 5 anos, mas vai rolar em cima de quem tirou do lugar com a intenção de ferir outras pessoas. Versículo 10: o que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os íntegros herdarão o bem. Aleluia. A gente tem que tomar todos os cuidados. Nós somos crentes, servo de Deus, filho de Deus. Nós somos escolhidos para andar com Deus. Então todos os cuidados de cada passo do que a gente vai fazer, precisamos estar vigilantes o tempo todo. A Bíblia diz assim: orai e vigiai, para não cairdes em tentação, para que não caias em tentação. É questão de orar e vigiar. Você pode orar bastante, mas se não tiver vigilância, a oração perdeu sentido, porque com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, vai cair por terra tudo que construiu 2 horas de oração. Aí vai e briga com o marido, briga com a mulher, pronto, prejudicou toda a oração que estava tão bom, e não vigiou, não guardou santidade, e aí acaba fracassando. A terceira e última coisa que eu quero falar para você é a respeito do que nós nos alimentamos. O nosso alimento é Deus, nós nos alimentamos de Deus. Alimento de Deus é muito mais importante do que os grãos do dia a dia que nós comemos, seja grão de arroz, de milho, seja legumes ou verdura. Alimentar-se de Deus é muito mais importante. Lucas capítulo 9, versículo 13 diz assim: mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. É a história lá da multiplicação dos pães. Havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente entre 15 a 20 mil pessoas. Jesus precisava alimentar aquela multidão, mas Jesus disse para o discípulo, olhou para os apóstolos, para o discípulo e disse: vocês precisam dar comida para essa multidão. Foi isso que Jesus disse: vocês vão dar comida para a multidão. Aí eles disseram: mas como, Senhor? Está aqui o texto, mas como? Não tem dinheiro suficiente para comprar pão. Ainda que tivesse dinheiro, onde comprar pão para tanta gente, essa multidão toda? Não tem mercado suficiente aberto, padaria para comprar pão para todo mundo, não tem. Então nós estamos, digamos assim, perdidos, no mato sem cachorro. Não tem jeito de fazer isso acontecer. Aí é que veio a história lá do garoto, lá do rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então usou esse pão para multiplicar e alimentar todo mundo. Mas o que eu quero deixar com você aqui é: vocês precisam dar comida para a multidão. É vocês que vão dar comida para a multidão. Tanto é que quando Jesus, logo em seguida, 1 ano e meio depois, ele foi para a cruz, morreu e saiu de cena. Quem é que assumiu a cena? Os 12, aqueles 11 mais um, que depois foi eleito. Eles entraram em cena no lugar de Jesus. E sabe o que é que Pedro fez no primeiro discurso? Deu pão para 3.000 pessoas que se converteram a Jesus. Aleluia. É esse pão que Jesus estava dizendo: dá-lhes vós de comer. Porque Jesus não estava preocupado com a comida, o arroz, o feijão, o pão. Jesus está preocupado com o pão que permanece para a vida eterna, como o texto que nós lemos: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu sou o pão que desceu do céu, quem come de mim, da minha carne, permanece comigo, permanece para sempre. Jesus está falando desse pão. Nós estamos falando de 2 tipos de pão: o pão que nós comemos para o corpo, mas nós estamos falando do pão que permanece para sempre. É isso que Jesus está dizendo: dai-lhes vós de comer. Jesus estava falando do pão que permanece para sempre, porque logo em seguida, essa história de dai-lhes vós de comer aconteceu um dia depois dele ter multiplicado, dele ter feito uma reunião com seus discípulos no começo do capítulo. E aí Jesus falou sobre ele ser o pão da vida, tal, que comeriam a carne dele, tal, e os discípulos ficaram ali meio que preocupados, porque a multidão não gostou da conversa. A multidão, todo mundo foi embora. Pode olhar no começo do capítulo 6, a multidão foi embora, todo mundo. Aí ele disse para os seus discípulos: vocês também querem ir embora, conforme todo mundo abandonou Jesus? Vocês querem também ir embora? Pedro levantou e disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia. Mas Jesus estava falando desse pão. Aqui no começo desse texto aqui, no começo desse texto, nós encontramos
Por causa do tempo, eu só vou citar. Nós encontramos quando Jesus disse para eles assim: olha, por que vocês me buscaram? Porque no começo da leitura que vocês viram, os discípulos chegaram e disseram: Senhor, mas já chegasse aqui, porque ele pegou o barco e foi para o outro lado. Aí as pessoas pegaram o barco e foram também para onde Jesus estava. Quando chegaram lá, disseram: quando que o Senhor chegou aqui deste lado? Como o Senhor veio? Por que veio tão rápido? Aí Jesus parou e disse assim: por que vocês estão me procurando? Por que vocês vieram atrás de mim deste lado do lago? Porque vocês comeram pão que foi multiplicado, por isso que vocês vieram? Vocês não devem me buscar por causa do pão que perece, vocês precisam me buscar por causa do pão que permanece para a vida eterna, não pelo pão que perece. Veja que Jesus está dizendo que não é por causa do arroz e do feijão que vocês devem me buscar, mas vocês devem me buscar por causa da vida eterna, do que permanece para sempre, do meu corpo e do meu sangue. É por isso que vocês devem me buscar. Comer é importante? Claro que sim. Quem não gosta de vez em quando aceitar um convite assim? Ou você pode vir aqui em casa hoje? Ah, não estou tendo tempo, está difícil, não estou tendo muita condição. Não, é para comer um churrasco. Ah, não, eu vou. Eu vou. É comigo mesmo que você está falando aí. Está tudo certo. Demorou. Quem não gosta de sair para almoçar fora, assim, um convite assim? Comida é importante. Mas Jesus não está falando dessa comida, porque isso aí ele sustenta, ele entrega, ele dá. Jesus disse assim: olha, não tem porventura mais valor vocês do que os passarinhos, sendo que os passarinhos Deus alimenta, eles não trabalham, eles não constroem, e Deus dá o alimento para cada um deles. Você vê as ervas do campo, não fazem nada, não trabalham, nem Salomão se vestiu tão bem como as ervas do campo. Então não terá Deus muito mais cuidado de vós do que dos passarinhos ou das ervas do campo? Claro que sim, que Deus sustenta, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar comida, vai acrescentar até churrasco na sua mesa, mas você precisa priorizar o pão vivo que desceu do céu. É isso que nós precisamos priorizar, que é Jesus nas nossas vidas, que é a santidade, a integridade, a busca pelo reino de Deus e sermos representantes verdadeiros, porque ele disse: eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu represento o Pai, quem de mim se alimenta vai me representar. E os apóstolos fizeram isso muito bem, e você também vai fazer no nome de Jesus. Nós precisamos ocupar esse lugar que Jesus disse que é nosso. Aí olha só, como ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que é o versículo 34, disse-lhe pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas aí ele faz uma objeção para essa galera: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não creste. Tudo que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele estava dizendo: já falei com vocês, já preguei para vocês, mas vocês não acreditaram. Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam acreditar, vocês precisam vir a mim de verdade, porque se vocês vierem a mim de verdade, eu não vou lançar vocês fora, vocês não se perderão. E aí eu quero partir para essa conclusão, que Ele nos chamou para sermos pessoas de santidade, para sermos pessoas que buscam santificação. Então nunca esqueça dessa lista que eu vou passar aqui para você, que eu passei aqui para você. Não esqueça dessa lista: ler Bíblia, meditar na lei do Senhor, orar sempre, jejuar, confessar, ou confessar pecados, adoração, celebração, serviço para Deus, trabalhar para Deus, e estar submisso, sujeito a toda a autoridade. Eu sei que tem muitas pessoas que tiveram muitos problemas com os pais, ou pai ou mãe, ou só pai ou só mãe. Quem teve problema de relacionamento paternal tem muito problema de submeter a autoridade. Quem teve crise com os pais tem dificuldade de respeitar a autoridade. Mas é preciso vencer essas barreiras, é preciso acreditar em Jesus de verdade, confessar Jesus de verdade e entender que, mesmo doendo, mesmo que não é o que eu quero, mas submissão é uma obrigação de quem se converte, de quem representa Jesus, de quem entregou a vida para Jesus. Então, é entender o processo para as nossas vidas.
No livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Preste atenção, que uma vez que Jesus, vivendo para o Pai, enviado pelo Pai, vivendo por Ele, representando Ele, e aí Ele diz: quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então nós nos alimentamos de Jesus, que é a água viva que desceu do céu. Aí Jesus disse: água viva correrão do seu interior, de dentro de vocês. Água viva correrão de dentro de vocês. Por quê? Porque o dono da água, o rio da água viva, está dentro de nós. Aleluia. O rio da água viva, que é Jesus, está dentro de você. Se Jesus estiver dentro de você, vai sair água viva para as pessoas à nossa volta. Agora, se não tiver, não vai sair. Vai sair agrote, vai sair espinho. E tem gente que só tem espinho de todos os lados. Mas se tiver água viva, vai sair água viva para quem tiver sede do nosso lado. É isso que ele está dizendo. E aí no Marcos 11, 17 diz assim: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E aqui merece uma pequena explicação. Nos dias, nesse período, o pátio onde era ministrado a casa de Deus lá, tinha um pátio muito grande. E lá as pessoas se concentravam naquela época para vender as coisas para fazer sacrifício. Vendia carneiro, vendia pombo, rola, vendia os pássaros outros que eram usados no sacrifício, cordeiro e assim por diante. Estava lá para vender. Então as pessoas vinham dos seus locais e traziam para que eles pudessem comprar e revender. Então eles faziam ali um comércio para quem quisesse sacrificar. Digamos assim, alguém chegou, cometeu um pecado e quer oferecer um sacrifício de pombo para confessar pecados, porque é assim que funcionava. Isso é muitos detalhes, nem todo mundo entende, claro, mas em rápidas palavras. Aí a pessoa ia lá, o comerciante vendia para ele o pombo, portanto, e ele pegava o pombo e ia lá e oferecia como sacrifício pelo perdão dos pecados. Tudo bem, beleza. Então esse era o processo, seja novilho, seja carneiro, seja cabrito, seja o que fosse que tinha que oferecer, passava por ali pela venda das pessoas que estavam ali na volta. Por isso que todos que já estão há mais tempo na igreja entendem quando Jesus chegou lá, pegou um chicote e começou a chicotear os donos das barracas, né, os donos dos comércios lá, e disse essa palavra: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vocês transformaram em covios de ladrões. Porque eles usavam o pátio para comercializar, para fazer negócios, um movimento financeiro no pátio do templo. E aí Jesus estava dizendo: não é para isso que nós somos chamados, para fazer um comércio aqui. Aqui é casa de oração. Por isso nós vamos orar cada vez mais, e será conhecido esse lugar como casa de oração. Muita gente que estarão na cidade, em algum lugar, vai pensar assim: vamos naquela igreja que ora, porque aqui será conhecido como casa de oração. Por isso vai desafiar você a orar ao Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 22, está escrito assim: mas agora, libertos do pecado, ou libertados do pecado, efeitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O nosso fruto, a nossa vida para a santificação e por fim a vida eterna, porque Deus nos chamou para sermos representantes dele, representante de Jesus. Nós representamos Jesus, ou bem ou mal. Quando a pessoa representa bem, as pessoas falam assim: aquele é crente de verdade. Mas quando não representa bem, alguém diz assim: aquele não é crente de nada, aquele é um fingido, aquele não sei o quê. E tem muitos nomes que as pessoas dizem para quem não anda na integridade. Mas para quem anda na verdade de Jesus, eles têm respeito, dizem: aquele é crente de verdade, aquela é crente, aquela é mulher de Deus. E para isso, precisamos de uma coisa também nas nossas vidas, para deixar esse fruto bem claro, chama-se mansidão. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mansidão.
é fruto na vida de quem decidiu representar Jesus, comer de Jesus e representar Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma palavra direcionada para celebrar a ceia do Senhor, porque Jesus é o pão da vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé.